Perfeito, é isso aí. É isso aí. Então, quando a gente apresenta dessa forma, pastor, o sábado ele sai organicamente de cena. Você entende? Então, a pergunta ela é feita de uma maneira sem base teológica e de uma maneira capciosa, para pegar a pessoa e falar: peraí. Só que veja bem, pensa bem comigo, amigo adventista. Como que o sábado pode ser uma lei moral se você guardando o sábado você não se torna uma pessoa melhor? Se você deixa de mentir, deixa de roubar, você é uma pessoa melhor por isso. Agora, guardar o sábado, como que isso pode ser moral, amigo? É claro, se você está cansado, você deve descansar, você deve pegar esse princípio, Tirar um dia para separar um sua dia família, para cultuar o Deus, Senhor. para a família. Perfeito, mas você entende como esse era um sinal da antiga aliança? Era um sinal contínuo. O sinal agora da nova aliança é a Santa Ceia. Entende? Então, assim, o que que era, na verdade, o sábado, gente? Vamos tentar entender isso de novo. O livro dos Cortinas Adventistas, volume 2, eu falo só sobre o sábado. São 360 páginas. A gente entra bem fundo nisso e explica muita coisa, que é um resumo, tá? Mas o que que era o sábado, então? O sábado, ele era uma sombra de Professores, Cristo. pregadores e cristãos que amam as escrituras, que amam a apologética, que estão aprendendo com essas lives, o livro do Gleison, ou os livros, são profundos, são densos. Não é livrinho de 30 páginas, são densos. No final ele vai apresentar e dar o contato para vocês adquirirem. Continue, por favor. Parabéns. Então, o que que era? Era uma sombra de Cristo, primeiramente, tá? E como que a gente vai falar sobre outras coisas que era o sábado já já, mas rapidinho, olha que interessante isso, gente. Eu preciso trazer esse exemplo, pastor, porque ele é um exemplo muito forte, tá? Tudo que era rito, sombra, cerimônia, Jesus, quando ele fez a transição entre a velha e a nova aliança, ele rebaixou. Mateus capítulo 5. Visto que foi dito aos seus antepassados, eu, porém, vos digo. Quando ele está fazendo isso, ele está mudando. Ele está transicionando de alianças. Vistes o O que que vos digo, foi dito, eu porém vos eu, digo. porém, vos digo. Ele está alterando as leis da aliança ali. Ele está dizendo que tem uma coisa nova acontecendo, tá? O que era moral, ele elevou agora para um nível muito mais alto de consciência espiritual. Por exemplo, eu, porém, vos digo, né? Visto que foi dito aos seus antepassados, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, somente de olhar com uma intenção má por uma mulher, você já está adulterando com ela. Na velha aliança, como que se configurava um adultério? Você tinha que ser pego no ato por 2 ou 3 testemunhas, e aí então você era apedrejado, tá? Na nova aliança, Jesus está falando, não vai ser mais Desejou, assim, meu não. irmão, já foi. Não adianta você fazer escondido ninguém te pegar e achar que você está livre. Se você só desejou, você já está adulterando com ela, você já está pecando. Agora o Espírito Santo vive dentro de você e ele, a sua consciência, que é ele, está te acusando. Você está errando. Você não precisa mais de outras pessoas te falarem que está certo ou está errado. O Espírito Santo já te acusa. Então ele está querendo uma mudança real interna agora dos seus discípulos, ao invés de uma mudança aparente externa, que era o que acontecia na antiga aliança. Só que o que era moral ele elevou, mas o que era rito ele rebaixou. Quer um exemplo? Que o sábado era um rito, uma cerimônia, uma sombra? Olha esse negócio aqui, ó. Comenta isso aí, pessoal. O que era moral, ele elevou. O que era ritual, ele rebaixou. Ele rebaixou e eliminou no final, tá? Olha só, João 5, 1, 9. Olha que forte esse negócio aqui. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque de Betesda, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. É porque já deu uma hora, professor. E aí a live Caiu. automaticamente cai, mas eu não perdi, já salvei. Tá bom, meu irmão. Não, eu só estava a gente já vai entrar na questão dos mandamentos ali de Apocalipse 12, 17. Sei que você tem que viajar. Só para finalizar, porque esse é um exemplo bem forte Pode disso, de Jesus continuar, por favor. estar rebaixando
o rito do sábado, ele fazia questão de curar as pessoas no sábado, o que era proibido, Sim. segundo a lei de Moisés. Só que, não somente isso, nesse exemplo, ele mandou o paralítico carregar um peso, carregar a maca, o que era algo terrível, tá? Era realmente No assim, sábado. era quebrar o sábado, era quebrar a lei, era cometer um pecado, segundo a lei de Moisés. Agora, olha que interessante o que vem na sequência. Logo aquele homem, está em João 5, 9 a 18. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. Vou encurtar um pouquinho aqui, ó. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por Uhum. isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, Uhum. mas também dizia que Deus era seu próprio pai, Vai. fazendo-se igual a Deus. Essa palavra quebrantava no grego, ela é Opa. anuluo. Ah. Anuluo, que quer dizer o quê? Derrubar, dissolver, demolir, destruir. E ela está no gerúndio. Ele continuamente quebrantava o sábado. Continuamente quebrantava o sábado. E por isso, os judeus queriam matá-lo. Agora, olha esse negócio aqui. Das duas, uma, pastor. Ou Jesus pecou, pecou. Se ele pecou, ele não pode ser o Messias. E se ele pecou, ele não pode ser Deus. Ou isso, ou ele simplesmente quebrou uma lei que já não tinha mais validade. E ele estava tentando mostrar isso para todos à sua volta, que nesse momento de transição ainda permaneciam adorando a sombra ao invés da realidade que era Realidade. ele. Você É para entende? descansar numa pessoa e não num dia, né? Para a salvação, o descanso é numa pessoa e não num dia. Uma pessoa. Exatamente. Então, assim, no Novo Testamento a gente tem. Então, isso é muito forte, tá? O Adventista que está nos assistindo agora, ou Jesus pecou, porque está escrito, ele continuamente quebrantava o sábado. Se ele continuamente quebrantava o sábado, por que eu devo guardar o sábado? Eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Eu ponho meu descanso sobre ele. Por que você está dizendo, amigo adventista, que eu estou pecando por não guardar o sábado? Se o próprio Jesus quebrantava o sábado. Então, ou ele não é Deus e pecou, ou ele quebrou uma lei que não tinha mais validade, porque ele era a realidade da sombra. Ele preencheu e ele chegou. Ele está dizendo, ó, eu sou a realidade do sábado, adorem a mim. Adorem a mim. E não mais a uma sombra. Isso aí é coisa Muito bem, do Instagram, não fui eu não, que botou um monte de luzinha em você. eu vi. Ficou legal. É, 3 textos, pessoal, para vocês guardarem, tá? Do Novo Testamento, e a gente já vai entrar ali na Apocalipse 12, 17. Primeiro texto, muito forte, contra a guarda do sábado. Colossenses 2, 16 e 17. Não deixem que vos julguem por comida, ou por bebida, ou por festas, ou pelas luas novas, ou pelos dias de sábado, pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir. Mas a realidade se encontra em Cristo Jesus. O sábado ali é sabaton, que significa sábado semanal. Sim, senhor, ele aparece 49 outras vezes no Novo Testamento, todas elas indicam o sábado semanal, porque um dos argumentos do Adventista é, não, esses sábados aqui não eram semanais. Eram, sim, senhor. Tem um estudo profundo sobre isso no livro Descortinando Adventistas, volume 2. Romanos 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Que cada um faça de acordo com a sua consciência diante de Deus. Aqui Paulo ele abre uma brechinha para o cara, se ele quiser culturalmente, por estar acostumado a guardar o sábado, quiser guardar, falar, ó, tá, para a sua consciência diante de Deus, se você se sente bem assim, guarde. Você que sabe que não tem mais nada a ver, continue não guardando. A igreja de Roma, isso está em Romanos, Romanos 14:5, a igreja de Roma era uma igreja mista. Tinha Sim, judeus e gentios. sim. Então, como Paulo se fazia como judeu para evangelizar os judeus e como gentio para evangelizar os gentios, ele tinha jogo de cintura e ele sabia quando, né? Então, nesse caso, ele abria um pouquinho, ó, tá, você Existem quer coisas, guardar? né, que ele demonstrava flexibilidade. Deixa eu ler na NTLH. Uhum. Romanos 14, 5, pessoal.
Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Eu sou desses aqui. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus. É isso aí.